Estamos de volta para nossa atividade 2 de língua portuguesa, interpretando o texto e pensando sobre a escrita das palavras. Vamos ler esse texto? Eu vou ler junto com vocês e vocês vão acompanhar, tá bem? O menino e o rei. Num tempo muito distante, um rei muito bondoso e sem filhos, muitas vezes vivia dias tristes e sombrios. Então ele lembrou-se de que ouvira falar sobre um menino muito inteligente que morava naquele país. Curioso, mandou buscar o menino e lhe fez uma proposta. Vou lhe fazer uma pergunta. Se souber respondê-la, viverá comigo como se fosse meu filho. Quantas estrelas existem no céu? O menino pegou uma folha de papel e com um lápis fez tantos pontinhos que era impossível contá-los. Então ele respondeu: há tantas estrelas no céu quantos são os pontinhos neste papel. É só contar. Mas ninguém conseguiu. E o menino foi viver no castelo e era tratado como se fosse filho do rei. Esse texto é dos irmãos Grimm, que são os irmãos que escreveram muitas histórias de contos maravilhosos. Vamos à atividade. Após a leitura do texto várias vezes para se familiarizar com as palavras, envie um áudio da sua leitura para a professora. Pode ser um áudio, pode ser um vídeo de você lendo esse texto, um pedacinho para a professora. Número 2, responda às questões. Perguntinha A. Quais são os personagens da história? Então, nós temos que ir lá no texto e descobrir quem são os personagens dessa história. Personagens são aqueles que participam da história. Quais as características principais de cada personagem? Se a gente voltar lá no texto, a gente vai descobrir que vai falar como era o rei e como era o menino. Lá no texto fala direitinho sobre o rei e sobre o menino. Por que o rei mandou chamar o menino? Ele teve um motivo, ele pensou, vou chamar o menino para isso. Qual foi esse motivo? Qual pergunta o rei fez ao menino, para que o menino pudesse adivinhar? Você acha que o menino teria como dar uma resposta exata em números ao rei? Por quê? Será que ele conseguiria dar essa resposta? Número 3. Observe as palavras destacadas no texto. Algumas são escritas com M, outras com N. Você já havia feito essa observação? Veja, tempo, M. Sombrio, M. Lembrou, M. Impossível, M. Agora, distante, N. Bondoso, N. Pergunta, N. Conseguiu, N. Por aqui, você já consegue perceber, MP, MB, MB, MP. M antes de P ou B. Sempre que for P ou B, a gente tem que usar o M. Aqui não, são outras consoantes, NT, ND, NS. Virando a folha, tem uma anotação sobre isso. Vejam só, o uso da consoante M é obrigatório antes das consoantes P e B, sendo essa regra da língua portuguesa. Agora que é legal, vamos ver se você tá craque nessa regrinha. Encontre no diagrama as palavras abaixo. Olha as palavras: bomba, empada, estampa, vampiro, rampa, bombom, sombra e tempero. Essas palavras estão todas misturadas aqui. Quero ver se você é craque em caça-palavras. E o número 5, escolha 3 palavras da atividade anterior e forme frases. Não se esqueça de iniciar com letra maiúscula e colocar a pontuação corretamente. Toda frase começa com letra maiúscula. Vamos lá, quero ver se você vai fazer isso super lindo. Beijinho!
e até amanhã.